Sabe aquela pergunta que sempre fica no ar? Por que, mesmo com tantos alertas, os desastres ambientais no Brasil parecem se repetir, causando tanta destruição? Bom, hoje a gente vai fundo para buscar respostas. Vamos nos basear num estudo super detalhado sobre a atuação da Defesa Civil para entender o que funciona, o que falha e, o mais importante, como é que a gente pode construir um futuro mais seguro. E olha, essa nossa análise não é baseada em achismo, não. A nossa fonte é um projeto de intervenção da Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso nos dá uma base acadêmica, uma base sólida, para a gente poder entender um problema tão complexo como esse. E vamos dar o devido crédito, claro. Esse é um trabalho de conclusão de curso, um projeto de intervenção chamado Análise das Ações de Intervenção da Defesa Civil no Brasil. O autor é o Claudenei Vitor Gomes, com orientação da Ana Maria Stefan. O trabalho é do curso de especialização em gestão pública em proteção e defesa civil da Federal de Juiz de Fora e foi concluído em 2025. Ou seja, a gente está falando de uma pesquisa séria, feita por quem realmente entende do assunto. Então, qual vai ser o nosso roteiro por aqui? Primeiro, a gente vai apresentar o projeto de intervenção. Depois, vamos olhar de frente para o problema, para as falhas que sempre acontecem. Em seguida, vamos analisar o que leva tanto ao sucesso quanto ao fracasso. A partir daí, a gente explora as propostas para ter um Brasil mais resiliente. E no final, faz umas considerações importantes. Tudo pronto? Então vamos começar entendendo a base de tudo. Que projeto é esse e o que ele propõe ao analisar a resposta a desastres aqui no Brasil? E aqui está o ponto central da pesquisa, com as palavras do próprio autor. O objetivo não era apenas apontar os problemas, sabe? Era ir além. Identificar os fatores de sucesso e de falha para, no fim das contas, propor medidas para que os mesmos erros não se repitam. É essa busca por soluções que faz esse trabalho ser tão relevante. E isso nos leva direto ao coração da questão, as falhas que insistem em acontecer. A grande pergunta que o estudo investiga é: por que, ano após ano, o Brasil continua enfrentando os mesmos desafios quando se trata de responder a desastres? E essa é a pergunta que move toda a análise. Pensa bem, o Brasil tem um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. No papel, a estrutura legal é robusta. Então, por que na prática, na hora H, as falhas continuam acontecendo? O que está faltando para ligar a teoria com a execução? E aqui não estamos falando de teoria, não. O estudo se baseia em tragédias reais que marcaram o país. As chuvas devastadoras na região serrana do Rio, as enchentes históricas no Nordeste e também no Rio Grande do Sul, e até mesmo incidentes muito trágicos como o desabamento de escola. Cada um desses eventos, infelizmente, é uma cicatriz que mostra onde o sistema falhou. Mas o que essas tragédias têm em comum? O estudo aponta para duas fragilidades bem críticas. Primeiro, a falta de planos de evacuação que sejam bem coordenados. E segundo, a falta de treinamento constante para as equipes. Porque não adianta nada ter o melhor plano do mundo se ele ficar guardado na gaveta. O pessoal na linha de frente precisa saber exatamente como agir sob pressão. Certo. Então, se já se sabe onde estão algumas das falhas, o que é que diferencia uma operação de sucesso de um completo fracasso? Vamos mergulhar agora na análise do estudo para entender os fatores que fazem toda a diferença. E aqui o contraste fica muito nítido. De um lado, o cenário do caos, equipes que não se conversam, ninguém sabe quem está no comando, a comunicação é cheia de ruídos. Do outro lado, a gente tem a receita para o sucesso, um comando unificado onde todo mundo sabe a quem responder. Uma cultura de prevenção que começa muito antes do desastre e talvez o mais importante, a comunidade e o governo trabalhando juntos, integrados como uma grande engrenagem. Ok, o diagnóstico foi feito. Mas e agora? Como sair disso? Vamos então para a parte mais importante, as propostas concretas para construir um Brasil que não apenas responda, mas que se antecipe aos desastres. O estudo desenha um caminho com 4 passos que são essenciais. Primeiro, integração. União, estados e municípios precisam falar a mesma língua. Segundo, a comunidade. Ela não pode ser só uma espectadora, precisa ser parte ativa da solução, com treinamento, com simulados. Terceiro, tecnologia. Investir em sistemas de alerta que realmente cheguem a todo mundo a tempo. E por último, as políticas públicas não podem ser estáticas, elas precisam evoluir junto com os novos desafios. E essa citação reforça 2 pilares que são fundamentais, né? A mudança não vem só de cima para baixo. Ela depende muito da participação ativa da comunidade e do investimento sério em ferramentas, em tecnologia que possa salvar vidas. É a união de pessoas e tecnologia.
E com isso, a gente chega na nossa reflexão final. O que uma pesquisa como essa realmente significa na prática? Qual é o valor dela? No fim das contas, trabalhos como este são essenciais. Eles não ficam só no campo das ideias. Eles oferecem ferramentas práticas para mudar a realidade. É a universidade cumprindo seu papel mais nobre, usar o conhecimento para formar profissionais éticos, críticos, capacitados, que vão fazer a diferença e, em última análise, ajudar a construir uma sociedade mais segura para todos. E um ponto importante: é bom informar que o conteúdo apresentado aqui é uma síntese automatizada, produzida com apoio de inteligência artificial, mas sempre tendo como base o trabalho acadêmico original do Claudenei Vitor Gomes. Se você também acredita que informação de qualidade pode ajudar a construir um Brasil mais preparado, siga nosso canal, curta o conteúdo e compartilhe. Levar conhecimento adiante também é uma forma de prevenção. Muito obrigado e até a próxima!